Olá, meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. E aqueles que ainda não são evangélicos, mas gostam de ouvir a palavra de Deus. A partir deste estudo bíblico, e os demais, iremos fazer o possível para poder apresentá-lo em vídeo, pois acredito que se tornam mais interessantes. Vou me esforçar ao máximo para fazer estudo de curta duração, mas com grande potencial de edificação. Queremos nos apresentar a vocês. Eu sou o Roberto, e estará me auxiliando o irmão Bruno e a irmã Beatriz. Esta equipe de irmãos fazem parte do grupo Alerta Crente Evangelismo, e estamos nos esforçando o máximo para fazer o que há de melhor para Jesus. Vamos usar nomes de referências para cada narração dos estudos bíblicos como forma de homenagear os queridos irmãos em Cristo Jesus. Hoje estamos homenageando os nomes de Bruno e Beatriz. Querida igreja, estes irmãos que vão nos auxiliar são novos convertidos que estão se esforçando o máximo para se tornar verdadeiros cristãos, como a amada Igreja de Jesus. Amém? Todos os estudos serão escritos, e o áudio transformado em MP3. Depois convertidos em vídeos editados. A intenção é fazer o melhor para Jesus. Gostaria de saber sua opinião neste vídeo. Não se esqueça de deixar suas curtidas, seus comentários e compartilhamento com seus amigos e irmãos. Gostaria que se inscrevam no canal, isto é muito importante para continuar fazendo a obra de Deus. Devido a alguns lives e posts, de maneira equivocados e fora do contexto bíblico, que tenho vistos nas redes sociais, principalmente nos grupos do qual eu faço parte. Diante de tanta incerteza da palavra, busquei a direção de Deus e procurei fazer muita pesquisa sobre o assunto, para trazer para os queridos irmãos informações com base na palavra de Deus, para tornar mais esclarecedora. Pois acredito que a vinda do Senhor Jesus está muito próxima, e o inimigo, sabendo disto, tem usado pastores e igrejas para confundir os ensinamentos de sua palavra, o que poderá levar muitos irmãos à perdição eterna. Para ser o mais verdadeiro possível com a obra do Senhor, vamos fazer tudo com o respaldo das respostas bíblicas que sempre encontramos na palavra de Deus. Vamos iniciar o estudo de hoje abordando o tema que julgo ser de muita importância na vida do crente: os defeitos em uma pessoa que pode afastá-los de Deus. Iniciamos com a introdução do nosso estudo bíblico de hoje, ministrando 8 defeitos que são pecados que os afastam de Deus. Este estudo durará um pouco mais em relação a outros, mas os temas são muito importantes. Por isto te peço que permaneça conosco até o final. Vamos ler a introdução. Sabe qual é a única pessoa que pode te impedir de viver perto de Deus e de conquistar tudo aquilo que Ele quer para a sua vida? Você. Não é aquela pessoa que faz questão de ser uma pedra no seu sapato, não é o patrão que não te dá oportunidades, e nem mesmo o diabo. Quando nós temos o desejo genuíno de nos aproximarmos de Deus, nada nem ninguém pode nos afastar dele. Apesar disso, existem algumas atitudes erradas que nós podemos ter e que nos afastam de Deus e da sua vontade para nós. Evite os seguintes comportamentos se você quer ficar bem perto de Deus. A referência para o estudo encontra-se em Provérbios, capítulo 6, versículo 9 a 11. O primeiro tema é preguiça. Deus é um Deus de ação, e por isso Ele se alegra quando vê que damos um passo de fé e estamos prontos para agir. A Bíblia fala claramente contra a preguiça e o mal que ela pode causar nas nossas vidas. A preguiça não prejudica apenas o nosso desenvolvimento pessoal e financeiro, mas pode ser fatal para a nossa vida espiritual. Por exemplo, a preguiça pode nos impedir de orar e de ler a Bíblia, o que nos deixa frios espiritualmente, ou seja, mais distantes de Deus. Vamos confirmar com a irmã Beatriz esta passagem na palavra de Deus em Provérbios capítulo 6 e os versículos 9 a 11. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu sou nova convertida em Jesus Cristo. Gostaria que todos vocês orassem por mim, para que cada dia eu possa me libertar das coisas deste mundo, e me tornar como as demais irmãs, verdadeiras servas de Jesus. Amém. Em Provérbios capítulo 6 e os versículos 9 ao 11 encontra escrito assim:
No versículo 9, até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? O versículo 10, tirando uma soneca, oscilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. E o versículo 11, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Queridos irmãos, façam um esforço, estabeleça um plano e separe um tempo para orar e ler a palavra. Não é sábio querer começar orando e lendo a Bíblia durante 2 horas, mas comece com 10 minutos por dia, e vá aumentando aos poucos. Com o passar do tempo, Deus vai trabalhar na sua vida e você vai se sentir mais forte e mais perto dele. O segundo tema é a fofoca. A fofoca é falar sobre aspectos da vida de uma ou mais pessoas sem o seu consentimento. Pode ser revelar segredos de alguém ou até mesmo inventar histórias sobre outras pessoas. Essa atitude normalmente causa discórdia e desunião entre as pessoas, e por isso é um pecado perante Deus. Por esse motivo, a Bíblia nos adverte a não fofocar e a evitar pessoas fofoqueiras. Vamos ler com o irmão Bruno o que está escrito em 2 Timóteo 2,16 e Provérbios 20:19. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu sou um novo convertido em Jesus, gostaria que todos vocês orassem por mim, para que cada dia eu possa me libertar do pecado e das coisas deste mundo, e me tornar um varão como os demais, verdadeiros servos de Jesus. Amém. Encontra escrito assim na palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo 16, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. E em Provérbios no capítulo 20 e o versículo 19 está escrito, quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Mesmo que uma pessoa esteja cometendo um erro, falar sobre isso nas costas com outras pessoas não vai ajudá-la nessa situação. Deus conhece a intenção do nosso coração, e se queremos realmente ajudar, podemos falar diretamente com a pessoa, ou então simplesmente orar por ela. Se as nossas palavras não servem para edificar, é melhor não dizer nada. Vamos confirmar com a irmã Beatriz o que é escrito em Efésios 4:29. Em Efésios capítulo 4 e o versículo 29 encontra escrito assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. O terceiro tema é a inveja. Meus queridos irmãos e irmãs, a inveja é uma das obras da carne, o que significa que é um pecado e que devemos eliminar das nossas vidas. Se queremos viver perto de Deus, ter inveja de alguém é querer ter algo que não é nosso. Isso muitas vezes causa um sentimento de desgosto quando alguém é bem-sucedido em determinada área de sua vida. Vamos ver com o irmão Bruno o que está escrito em Gálatas 5:21. Encontra escrito assim na palavra de Deus em Gálatas capítulo 5 e o versículo 21. A inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Um dos segredos da felicidade e a melhor forma para combater a inveja é o contentamento. Devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias e não cobiçar as conquistas dos outros. Isso não significa que você não deve lutar para melhorar as suas condições de vida, mas que você tem que aprender a glorificar a Deus mesmo quando as coisas não correm do jeito que você gostaria. Vamos ler com a irmã Beatriz, Filipenses 4:12 e Abacuque 3 versículos 17 e 18. Encontra escrito assim na palavra de Deus em Filipenses capítulo 4 e o versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade. Em Abacuque capítulo 3 e os versículos 17 e 18, está escrito assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos,
Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Agora vamos ler com o nosso irmão Bruno, como você pode aprender a combater a inveja. Podemos aprender assim: Deus diz que a inveja é pecado. Nos textos bíblicos todas as referências sobre a inveja têm uma má conotação. Ela quase sempre é referida como zelo, ciúmes e sempre no mau sentido da palavra. A inveja é um sentimento forte e mau, que as pessoas sempre querem possuir o que é dos outros. É um sentimento egoísta por parte das pessoas. Há muitos textos que nos aconselham a não sermos invejosos, justamente por ser ele um sentimento mau. A inveja também está ligada à cobiça, e faz parte dos 10 mandamentos, é o que está escrito em Êxodo 20:17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Portanto, irmãos, irmãs, este sentimento nos leva a pecar, a fazermos coisas que até podem ser condenadas pela lei. Quando o apóstolo Tiago fala sobre as guerras que acontecem, ele diz que elas são o resultado de um coração invejoso. Por isso, é muito importante tomar cuidado com esse sentimento. O quarto tema é o egoísmo. Alguém já te disse que o mundo não gira à sua volta? Se a resposta é sim, provavelmente você estava tendo um comportamento egoísta. O egoísmo faz com que pensemos apenas em nós próprios, e não nos preocupemos com aqueles que estão à nossa volta. O oposto de egoísmo é altruísmo, e Jesus é o maior exemplo do altruísmo que podemos ter. Ele não pensou nele próprio, mas pensou em cada um de nós, tendo ido até a cruz, onde morreu pelos nossos pecados, reconciliando com Deus e todos os que acreditam no seu sacrifício. A Bíblia nos confronta a amar os outros como a nós mesmos, e a considerar os outros superiores a nós. Mas para isso acontecer, temos que amar a Deus em primeiro lugar, e deixar que seu amor perfeito transforme as nossas vidas, eliminando todos os vestígios de egoísmo. Vamos ler com a irmã Beatriz o que está dizendo em Mateus 22:39 e Filipenses 2 versículos 3 e 4. Encontra escrito assim na palavra de Deus em Mateus capítulo 22 e o versículo 39. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Em Filipenses capítulo 2, e os versículos 3 e o 4, está escrito: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O quinto tema é a ganância. A Bíblia é muito clara: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas interpretam erradamente esta passagem bíblica, dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas ter dinheiro não é o problema. O dinheiro é algo neutro, pode ser usado para fazer coisas boas ou más. Vamos conferir com o irmão Bruno o que está dizendo em 1 Timóteo 6:10. Encontra escrito assim na palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 6 e o versículo 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem a dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. A Bíblia fala de vários homens com temor a Deus que eram bastante prósperos em termos de bens, como Jó e Abraão. O problema é quando nos amamos o dinheiro em primeiro lugar e não a Deus. O próprio Jesus disse que não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Quando nos amamos o dinheiro, Deus perde a importância nas nossas vidas. Algumas das maiores atrocidades cometidas neste mundo são cometidas por causa do amor ao dinheiro. Irmã Beatriz confere para nós o que está escrito em Lucas 16:13. Encontra escrito assim na palavra de Deus em Lucas capítulo 16 e o versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Meus irmãos, a palavra de Deus deixa bem claro: portanto, ame somente a Deus acima de todas as coisas. E não deixe o dinheiro controlar a sua vida e sentimentos. E dessa forma você estará mais próximo de Deus.
O sexto tema é a ira descontrolada. Um momento de descontrole e ira pode ser suficiente para destruir vidas, a sua e a de outras pessoas. A ira em si não é um pecado, porque a Bíblia diz que é possível nos irarmos sem pecar. Há momentos na nossa vida em que é normal nos irarmos com alguma situação. Até Jesus se irou quando viu que os mercadores faziam negócio na casa do seu pai. Vamos ver com o irmão Bruno o que a Bíblia diz sobre a ira em Efésios 4:26. Encontra escrito assim na palavra de Deus. Em Efésios capítulo 4 e o versículo 26, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. O grande problema é quando a ira vem de forma prolongada e descontrolada. Quando a ira controla a nossa vida, nos afastamos de Deus. A mansidão é um dos aspectos do fruto do Espírito e através dela nos podemos impedir que a nossa ira se transforme em pecado. A palavra de Deus manda que sejamos pacificadores e mansos com as pessoas à nossa volta. Irmã Beatriz, leia para nós o que está escrito em Tito 3:2. E também leia com controlar a nossa raiva. Encontra escrito assim na palavra de Deus em Tito capítulo 3 e o versículo 2. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Como controlar a raiva? Você pode controlar a raiva com a ajuda de Jesus. A raiva é um sentimento muito forte, mas não precisa lhe dominar. A Bíblia oferece alguns conselhos para aprender a controlar a raiva. Todos nos sentimos raiva. Isso é natural. Mas a raiva se torna um problema quando lhe domina e lhe leva a pecar. Sentir raiva é a resposta correta diante da maldade e injustiça, mas o que você faz depois poderá se tornar pecado. É por isso que a raiva é tão perigosa. É muito importante aprender a controlar a raiva e usá-la de maneira positiva. É que nos ensina em Efésios, capítulo 26, versículo 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O sétimo tema é a imoralidade sexual. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e quando praticamos algum tipo de imoralidade sexual, estamos pecando contra o próprio corpo, profanando a moradia do Espírito Santo e causando uma separação em relação a Deus. Irmão Bruno, leia para nós o que a Bíblia está dizendo sobre imoralidade sexual em 1 Coríntios 6, nos versículos 18 e 19. Está escrito assim na palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 6 e os versículos 18 e 19, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Fica aí uma exortação para aqueles que não acham que a imoralidade sexual consiste em pecados sexuais. O sexo não é uma coisa má, foi criado por Deus para ser vivido entre duas pessoas casadas, o homem e a mulher. Por ser o criador da sexualidade, Deus determina a maneira correta de ser praticada. Qualquer atividade sexual praticada fora do casamento é imoralidade sexual, ou seja, é pecado. Precisamos viver cheios do Espírito Santo que nos concede o domínio próprio para conseguir resistir às tentações e fugir da imoralidade. Vamos encerrar nosso estudo bíblico de hoje com o oitavo tema: a idolatria. Muitas pessoas não entendem o conceito de idolatria, dizendo que idolatria é apenas o ato de adorar alguma imagem ou outro Deus. Mas a verdade é que a idolatria pode ser algo bem mais sutil e por isso mais perigoso. Idolatria é colocar alguma coisa ou alguma pessoa no lugar de Deus. Um ídolo não necessariamente é uma estátua. Pode ser o seu pai, mãe, marido, esposa, filho, filha, pastor, etc. Qualquer pessoa que assume a importância que só Deus merece, é o mesmo que ter a origem da idolatria nas nossas vidas. Podemos não nos curvar fisicamente perante outros deuses ou estátuas, mas muitas vezes colocamos a nossa esperança e a nossa confiança em coisas que não são de Deus, como a estabilidade financeira ou até mesmo a família.
Deus não divide a sua glória com ninguém, por isso coloque Deus sempre em primeiro lugar na sua vida, e Ele acrescentará todo o resto que você irá precisar. Quero agradecer ao irmão Bruno por ter nos auxiliado neste estudo bíblico, e pedir para encerrar sua participação lendo Mateus 6:33. Em primeiro lugar, eu sou muito grato a Deus, por poder participar pela primeira vez desse estudo bíblico maravilhoso. Vamos ler o que é escrito assim na palavra de Deus em Mateus capítulo 6 e o versículo 33, encontra escrito assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém. Glória a Deus e aleluias. Para finalizar, agradeço à irmã Beatriz pela sua contribuição por ter lido as passagens bíblicas de maneira maravilhosa. Que Deus continue lhes dando a sua imensa graça. E para encerrar sua participação, gostaria que a irmã leia um texto para nós refletirmos no estudo bíblico. Amém. Sou totalmente agradecida a Deus por esta oportunidade em participar deste maravilhoso estudo bíblico. Que Deus conceda novamente em minha vida esta oportunidade. Queridos irmãos e irmãs, depois de ler estes defeitos, será que algum deles fazem parte da sua vida? Ore e peça a Deus para sondar o seu coração, pois Ele te conhece e quer estar bem perto de você. Se você se identificou em algum destes defeitos, peça perdão e volte para o Pai, que está de braços abertos para te receber. Eu agradeço, Jesus, por aprender mais da sua palavra. Amém. Chegamos ao final do nosso estudo. Quero externar aqui os nossos agradecimentos, nós do evangelismo, da mensagem do estudo bíblico. Desejamos a todos que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em todos os corações, para todos sempre. Amém. Se você gostou deste vídeo e chegou ao final e quer ver novamente ou compartilhar este estudo bíblico e posteriores, basta acessar a nossa hashtag ou aguarde para ver os próximos estudos bíblicos. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com seus irmãos e amigos. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero mais uma vez fazer um pedido a vocês. Te pedimos para continuarem fazendo parte e participando do grupo do qual você pertence. Quero dizer que participar e fazer parte de mais de um grupo não é proibido, é fazer o idem de Jesus. Logo abaixo na descrição deste vídeo, encontra-se os links para quais você possa fazer parte deles. Mais uma vez, para encerrar, em nome de todos, terminamos este vídeo externando os nossos agradecimentos e contamos com você para estarmos juntos nos próximos estudos bíblicos. Fiquem todos em paz com Deus. Amém.